Agora vamos à conclusão mais importante sobre tudo isso. Como é que eu consigo pegar esses fundos? Tá, como eu disse, bateu numa zona. O óbvio, isso aqui funciona sempre, né? Bateu numa zona, espera o choque no H4. Não precisa esperar no diário, né? Eu sempre esperava no diário, essa conclusão é interessante. Depois espera o choque no M15 e sai entrando, né? Ou espera mais uma confirmação no M1, né? Aquelas. Vai acertar, vai ter uma assertividade bem boa, né? Para pegar os trades contra a tendência. Mais uma interpolação legal que eu cheguei, que dá para fazer, se eu quiser pegar o fundo do diário, também dá para ver. A mesma técnica eu consigo, por exemplo, eu quero pegar o fundo do diário, vou no H4, olho o engolfo, etc e tal. O choque, aquela história, tudo funciona. Legal que para pegar o fundo do diário, eu acredito que seria interessante um choque até no H1. Mas não testei isso. Que provavelmente que não precisaríamos esperar o choque no 4 horas, porque entre o diário e o 4 horas tem 6 horas, a mesma coisa. Talvez o diário, o choque no H2 até, fosse bem interessante. Eu não vou testar isso agora, eu vou deixar isso por tua para experimentar, que talvez quero catar o fundo do diário. Tem muitos fundos interessantes aqui para tradear, né? Nem todos são do semanal, né? A maioria é também, né? Poderia olhar no 1 hora aqui para ver se a gente achava o fundo relevante, né? Para ver se fez um choque numa hora para catar o fundo. Provavelmente vai fazer. Ou 2 horas, que 2 horas daí tem 12, era capaz. Mas daí a gente começa a pegar tempos gráficos não ortodoxos. O que eu queria falar aqui, uma coisa que eu testei e se aplica para todos os tempos gráficos, é a Fibonacci. Como a gente estava vendo, o euro ele sempre volta para os 50% do range, né? Vamos traçar aqui a Fibo. Essa Fibo aqui. Subiu, desceu, voltou aqui. Deixa eu tirar aqui que tá uma bagunça total. Estilo. Feito. Se a gente traçar a Fibo aqui, eu tirei aquelas cores horríveis, né? A gente vai ver que ele sempre volta nos 50% da Fibo, que a gente já voltou, né? Eu tracei a Fibo, né? Se a gente botar a caixa de ganho aqui, né? Aquela história que a gente já conhece, né? Tem essa perna aqui, ele volta nos 50%, né? E uma coisa interessante é que a pernada, depois que rompe, geralmente ele volta, ele vai para os 100% da Fibo, traduz. Se eu pegar essa ferramenta aqui, né? Deixa eu botar. E eu pegar aqui, ó, do último fundo. Ó. Foi. Falta. Botão errado. Topo. O que eu tô fazendo na vida aqui? Tá. Topo. Fundo. Isso mesmo. É porque eu tirei as cores. Tá, vamos botar o padrão. Essa é uma ferramenta de projeção de Fibonacci que, baseado na última pernada e repuxo, até onde deve ir a próxima. Ó, aqui foi um pouquinho acima do 1, né? Chegou ali pelo 1,20 e poucos, né? Mas, em geral, ele vai perto do 1, por exemplo, aqui. Tá, eu sei que Fibonacci é uma gambiarra. O Stormer disse que é uma lenda urbana, né? Mas ela tem seu fundamento. Por quê? Porque os institucionais têm, os robôs deles têm um comportamento padrão. O euro sempre volta nos 50%. Se ele vai voltar nos 50%, a pernada seguinte costuma ser mais ou menos o mesmo tamanho, né? Você viu que lá foi maior, aqui foi no 1, né? E dá para ver que praticamente sempre no 1 da Fibo ele volta. E eu testei isso no diário, é a mesma coisa. Até no 4 horas acho que eu testei, agora não tô lembrando. Mas tu vem aqui, topo, fundo, topo. Onde parou? 100% da Fibo. Tá, aqui deu mais uma rebolhada, mas parou. Aqui, idem. Topo, topo, fundo, topo. Foi um pouquinho abaixo, né?
Ou seja, tem uma região aqui embaixo de H4, mas está muito perto aqui, ele não vai respeitar, ele vai sair rasgando, né? Isso talvez ajude. Tipo, tinha essa região aqui, né? Vamos pegar uma linha rosa. Que ele cagou para a região, né? Nem deu bola. Só que se eu olhar a última pernada, o que tinha acontecido? Topo, fundo, topo. Não estava no 100% da FIBO, né? Então, era de se esperar que a pernada fosse. O que essa ferramenta diz na prática? Na prática, ela diz o seguinte: o comprimento que eu tenho desse fundo aqui, ó, até esse topo, ó, aqui, ó, 3,51%. É no mínimo igual ao que vai ter abaixo. Ó, 4%. É isso? É. Esse outro. 42%, 43%. Então acredita-se que vai cair uns 43%. 40%. Muito próximo, olha só. Claro, não é ciência exata, né? Contar essas agulhadas. Mas dá para ver, assim, que ele tem essa coisa de como volta no meio faz sentido, né? Todas as pernas são mais ou menos do mesmo tamanho. Se voltou no meio, é bem aquilo, né? Essa perna tem o mesmo tamanho, voltou no meio, a gente sabe que essa aqui voltou no, digamos assim. Em geral, essa perna vai ser mais ou menos o mesmo tamanho da outra, porque os robôs do institucional não vai mudar o comportamento. Eles ganham dinheiro assim, né? Então, essas pernas vai ser sempre o mesmo tamanho, então dá pra gente até medir, é o que a Fibo faz. Ele imagina que a próxima pernada vai ser o mesmo tamanho da anterior, né? Então, a gente dá para ter uma ideia assim, né? Já seria mais uma coisa para filtrar, por exemplo, para a gente não esperar a reversão antes da hora. Operar só pela FIBO é uma furada que só vendo, né? Porque muito impreciso, né? Ela pode continuar descendo, não é uma ferramenta para, como é que se diz? Ah, beleza, bateu na FIBO, eu vou realizar. Mas é aquilo, enquanto não chegou no 100%, vamos segurar, né? Vamos segurar, fez um engolfinho ali, uma coisinha, vamos dar mais uma seguradinha, vou esperar mais uma confirmação, não vou fechar meu trade agora, né? E a mesma coisa o prêmio desconto, né? No mínimo, no 50% ele volta. Aqui voltou acima. Nessa outra aqui, voltou um pouquinho acima, né? No mínimo, né? Então, para a gente ser precavido, né? A gente, como é que se diz? A gente encerra antes, né? Como encerra antes? Ó, aqui um pouquinho em cima dos 50%. Chegou nos 50%, a gente para de comprar e começa a vender, né? Então, é mais ou menos essa ideia, né? A gente tem uma ideia, a gente consegue ter uma ideia de até onde a pernada vai continuar, porque todas as pernas são quase o mesmo, são tamanhos similares, né? O que ela subiu aqui vai ser mais ou menos o que ela desceu. O que ela subiu vai ser no mínimo igual ou maior do que ela desceu. Ó. Subiu, desceu. Dá para ver que no olho a gente vê que esse tamanho, o tamanho dessa vela aqui é igual a essa distância aqui, né? Então isso parece ser bem consistente, né? Então evita que a gente entre em zonas antes da hora. Claro que, como é que se diz? É uma confirmação a mais para a gente estar de olho, né? Que, por exemplo, quando chegou aqui, eu olharia também, ver se não apareceria confirmações aqui em baixo nível, né? Opa, tô no semanal aqui, iria olhar no diário ali, né? É uma zona relevante, né? Mas a gente já... Ó, não fez nada aqui no diário, né? Provavelmente no H4 também não. Nem choque fez, então seria uma região que não, a gente não teria caído em golpe nenhum, né? Então não seria o caso. Mas é uma coisa interessante isso. E pelo que eu tenho visto, esse é um comportamento que funciona para todos os tempos gráficos. Vou lá no 15 minutos. Ele também costuma voltar pelo menos 15 minutos, não sei, numa hora.
Ele costuma ter esse mesmo comportamento, se a gente olhar aqui, de voltar nos 50%. Deixa eu botar aqui no meu... Quanto mais a gente vai diminuindo o tempo gráfico, menos preciso é, mas dá para ver aqui, ó. Voltou no 50%, rompeu, voltou no 50%, rompeu, voltou no 50%, rompeu. Aqui não voltou, mas porque era reversão. A última pernada antes de reverter geralmente não volta, porque eles já vão liquidar, né? E a primeira também não voltou no 50%, né? Aquela mesma história que a gente conhece, né? Uma hora, 15 minutos não sei dizer, que 15 minutos já costuma ser mais ruidoso. A outra coisa que eu testei com meus robôs, do 4 horas para cima, os gráficos são muito consistentes, assim, as coisas, até cruzamento de média funciona. Diário, semanal e mensal é uma beleza. 4 horas tá ali no limiar. Dá menos acerto que o diário, mas pega mais trade, então ainda é vantajoso. No 1 hora, já nada funciona tão bem. Então, 15 minutos a gente só perde dinheiro com essas técnicas de qualquer cruzamento de média, RSI, né? Já no diário a gente ganha dinheiro, mas ganha muito pouco porque faz um trade por mês, né? Mas é a limitação das técnicas tradicionais, só funcionam em swing e em tendência. Bom, acho que era isso que eu estava lembrando, né? Sobre como catar o fundo. Não é muita revelação, mas é algo interessante. Próximo passo, como é que a gente sabe que chegou no topo? Esse é fácil, né? Tocou nos 50% de uma região, tocou nos 50% do Premium Discount, vejo uma região relevante aqui no semanal. Cadê? Espera um choque no 4 horas, não precisa esperar no diário, e essa é a grande conclusão, né? E sai tacando ficha, né? E aqui o choque só deu aqui embaixo, né? Ah, uma coisa que o Coisa faz, quando tem essas velas elefantes aqui, ele vê aqui, ó, falhou e rompeu a estrutura interna. Eu esperaria o choque aqui, né? Aqui ele já tá procurando entrada para... Vamos ver. Não voltou para entrar contar a história de qualquer jeito, né? Mas se voltasse aqui, assim, ó, rompeu a estrutura interna e não quer mais saber. Para ele já tá bom. Mas ele tem muito mais experiência que nós, né? Então ele diz pra gente não fazer essas coisas. Ele falou, às vezes vocês veem meus trades não se fiam por isso, né? Então eu viria aqui no 1015. Ah, acho que até deu entrada aqui. Fez o choque. Última vela antes de romper foi essa. A vela que rompeu, né? 15 minutos. Rompeu aqui. Última que rompeu aqui. Pá. Teria que olhar no M1 e eu não tenho acesso, né? Mas... confirmação rápida, né? O negócio é... rompeu, já cuida a próxima, entrou ali, já toca o baile. Mas isso não é pro nosso nível. Acho que era isso, então.